Olá, alunos, tudo bem? Hoje vamos para mais uma aula. E agora nós vamos mudar um pouco o foco do nosso estudo. Então, até o momento, nós estávamos falando sobre energia mecânica, né? Aquela energia que a gente consegue observar nos movimentos, como, por exemplo, uma pedra que cai, uma criança que desce um escorregador, uma mola quando a gente estica e deforma ela. Então, a gente estudou a energia proveniente dos fenômenos mecânicos. A partir de agora, nós vamos estudar outro tipo de energia, só que agora focando na energia do tipo térmica. Então, a partir de agora, boa parte do nosso estudo, por um bom tempo, nós vamos nos dedicar ao estudo da energia térmica. Em outras palavras, seria o estudo do calor, certo? Para a gente entender melhor o que é calor, primeiro a gente precisa definir muito bem alguns conceitos. Então, na aula de hoje, nós vamos nos dedicar a entender esses conceitos e a gravar eles bem na nossa cabeça, que nós vamos utilizar muito esses conceitos no decorrer das aulas. O primeiro conceito que a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça é o que é termologia. Então agora nós estamos indo para um outro ramo da física. Nós estamos indo para um outro braço da ciência, que é o estudo do calor e da temperatura e os fenômenos que estão relacionados com calor e com temperatura, certo? Então termologia, ela vai estudar basicamente a temperatura e o que está relacionado com a temperatura. Daí nós temos um subgrupo chamado calorimetria, que nós vamos estudar o calor e os fenômenos relacionados com o calor, certo? Muito bem. Primeiro de tudo, gente, nós temos que definir muito bem o que é calor e o que é temperatura, tá? Então vamos lá. Calor, gente, é uma forma de energia, só que uma forma de energia em trânsito. Por que em trânsito? Porque calor é uma energia que ela vai estar sempre fluindo de um corpo para o outro. Quando está muito quente, a gente fala assim, nossa, hoje eu estou com calor. Na verdade, essa frase é uma frase que tem erros conceituais do ponto de vista da física. Porque o nosso corpo ele não pode ter calor. E por que a gente não pode ter calor? Porque o calor é algo que se transmite de um corpo para o outro. O calor ele vai estar sempre em trânsito, ele vai estar sempre passando de um corpo para o outro. Então a gente diz que calor é um tipo de energia térmica, certo? Que flui de um corpo para o outro. E o que estimula essa transmissão de calor de um corpo para o outro? O que faz o calor sair de um corpo e ir para o outro? O que estimula essa transmissão é a diferença de temperatura. Então o calor ele sempre vai fluir daquele que tem a maior temperatura para o que tem a menor temperatura. Então, por exemplo, aqui nós temos um corpo quente, né? Ele está com a temperatura elevada, a temperatura mais alta. E aqui próximo dele um corpo frio, que está com a temperatura mais baixa. Quando esses corpos estão próximos, né? Um mais quente e um mais frio, vai haver a transferência de calor. E esse calor flui como? Ele vai sair sempre do mais quente para o mais frio. É assim que vai ocorrer o fluxo de calor. Então, ele sempre vai sair do mais quente para o mais frio. E é importante destacar que isso, gente, é um fenômeno natural. A gente não precisa interferir de alguma forma para que esse fenômeno ocorra. Por exemplo, quando a gente assa um bolo, por exemplo, né? Assa o bolo. Quando a gente tira o bolo do forno, ele vai sair de lá com uma temperatura mais elevada, né? Ele vai sair com a mesma temperatura que ele estava lá dentro do forno. Daí a gente deixa ele em cima da mesa por um tempo. Quando você vai lá ver o bolo de novo, depois de um tempo, você vai ver que ele esfriou. Ou seja, ele chegou na mesma temperatura que o ambiente que estava em volta dele.
E esse processo ocorre, gente, sem que você precise fazer nada. Você simplesmente deixou o bolo lá e a natureza fez o resto. O calor sabe que ele tem que fluir do corpo que está mais quente para o corpo que está mais frio. Então, nesse caso, o que era mais quente? O bolo. E o que era mais frio? O ambiente em torno dele. Então, ele foi cedendo calor para o ambiente externo. Só que esse calor vai chegar um momento que ele para de fluir, que ele para de ser transmitido de um corpo para o outro. E por que ele para de transmitir? Ele para quando os corpos atingem a mesma temperatura. Então, quando os corpos chegam na mesma temperatura, a gente chama esse momento de equilíbrio térmico. E quando eles têm a mesma temperatura, não tem por que um corpo ceder calor para o outro. Então, eles estão na mesma temperatura, não precisa haver essa transferência de calor. Então, o calor cessa, não existe mais calor quando a temperatura dos corpos se tornar igual, certo? Muito bem, mas o que é temperatura? Temperatura, gente, ela é uma medida do corpo. Agora sim, o corpo possui temperatura. Por quê? Porque ele é a medida da agitação das moléculas. Então, se eu olhasse uma molécula no microscópio, né, um microscópio muito potente, eu ia conseguir ver que elas possuem uma vibraçãozinha, que as moléculas elas têm uma vibração natural. Então, as moléculas elas se movimentam. E a temperatura é a medida da energia que essas moléculas têm. Então, tá aqui, ó. Temperatura é uma grandeza física que mensura a energia cinética média de cada grau de liberdade de uma partícula de um sistema em equilíbrio térmico. Como assim, prof? Não entendi nada. Vamos explicar. Para mim medir a temperatura de um corpo, primeiro ele precisa estar em equilíbrio térmico. O que isso quer dizer? Todo o corpo precisa estar na mesma temperatura. Por exemplo, se eu quiser medir a temperatura de uma porção de água, de 1 litro de água, toda essa água tem que estar em equilíbrio térmico, porque senão eu não vou ter uma medida real da temperatura, porque uma região vai estar num valor, outra região vai estar em outro valor, então isso não dá certo. Para a gente definir a temperatura, todo o corpo tem que estar naquela temperatura, ela tem que ser homogênea no corpo todo. Esse é o primeiro critério. E o que é a temperatura? Então, como a prof falou, as partículas elas têm uma movimentação. A gente já aprendeu anteriormente que quando um objeto se movimenta, ele tem energia cinética, não é? Então, se eu pego a energia cinética de cada uma dessas partículas, ó, dessa partícula, somo com a energia cinética dessa outra, somo com a energia cinética dessa outra que está aqui do lado. Então, quando eu somo a energia cinética dessas partículas, eu tenho um valor e esse valor se chama temperatura. Ou seja, quanto mais agitado tiver essas partículas, maior vai ser a temperatura. Então, quanto mais agitadas as partículas estão, significa que mais temperatura tem naquele corpo. Ele está mais quente, certo? E quanto menos agitadas, menos temperatura. Então, quanto menos elas se agitam, menor é a temperatura, certo? Então, vamos terminar de ler a definição aqui, ó. Esta definição é análoga a afirmar, ou seja, análoga é semelhante, é igual a afirmar que a temperatura mensura a energia cinética média por grau de liberdade de cada partícula do sistema, uma vez consideradas todas as partículas de um sistema em equilíbrio térmico em um certo instante. Então é isso que a prof disse. Todo o corpo tem que estar na mesma temperatura. Então, todas as partículas do corpo têm que estar vibrando na mesma intensidade para a gente conseguir medir a temperatura daquele corpo, certo? A rigor, a temperatura ela só pode ser definida para sistemas que estão em equilíbrio térmico. Então, é isso que a prof disse. A gente só consegue definir a temperatura
para sistemas em que a temperatura seja a mesma em todos os pontos. Tranquilo, gente? Então, só recapitulando, para não esquecer. Temperatura é a medida do grau de agitação das partículas. Quanto mais agitadas, mais temperatura. Menos agitadas, menos temperatura. Calor é a energia que flui de um corpo para o outro. Melhor dizendo, do corpo mais quente para o corpo mais frio, certo? Essa transmissão ocorre de forma natural do corpo mais quente para o corpo mais frio. Beleza? Aqui, ó, gente, a gente consegue ter uma pequena demonstração do que é temperatura. Então, ó, no primeiro caso, nós temos as partículas com 1 grau de agitação, né? Elas estão se agitando com uma certa quantidade. Então, aqui vai ter uma temperatura associada a essa vibração. No segundo caso, as partículas têm mais vibração, elas se mexem mais do que no primeiro caso. Então, aqui, como elas se mexem mais, elas têm mais energia. Então, eu digo que aqui tem uma maior temperatura. E o que a gente faz para alterar a temperatura de um corpo? O que é capaz de alterar a temperatura de um corpo? É o fornecimento ou a retirada de calor. Quando eu quero que as partículas vibrem mais, quando eu quero que aumente a agitação delas, o que a gente faz? A gente fornece calor, certo? Então, a gente vai fornecer calor em forma de energia, né? Calor é uma forma de energia. Então, o corpo vai absorver essa energia e as partículas vão se agitar mais. Agora, quando a gente retira calor de um corpo, quando eu retiro o calor, o que eu estou fazendo? Eu estou retirando energia. Então, quando a gente retira a energia, as partículas vão vibrar menos e a temperatura vai diminuir, certo? Então, aqui, ó, as partículas constituintes dos corpos estão em contínuo movimento. Então, a gente já sabe, as partículas de qualquer corpo, elas vão estar sempre em movimento. Entende-se por temperatura a grandeza que mede a maior ou a menor agitação térmica dessas partículas, certo? A quantidade que informa o quão quente ou quão frio está o objeto é a temperatura. Então, a temperatura vai me dizer se esse objeto está muito quente ou se ele está muito frio, certo? Esse processo de perder ou receber calor é muito fácil a gente perceber ele no dia a dia. Por exemplo, quando a gente está sentindo frio, o que está acontecendo? A gente sente frio porque o nosso corpo está numa temperatura maior do que a temperatura do ambiente. Então, o nosso corpo é na faixa dos 36 graus, o ambiente vai estar numa temperatura menor que 36. Quando isso acontece, o nosso corpo vai começar a ceder calor para o ambiente. Então, nós vamos começar a perder calor. Esse processo de perder calor faz a gente sentir frio. A nossa pele está perdendo calor, certo? Agora, quando está muito quente, o ambiente está mais quente que nós. Então, agora o calor vem até o nosso corpo. Quando a gente absorve calor, a gente tem essa sensação ruim de estar passando calor, né? A gente sente, parece que a temperatura é muito elevada, ok? Quando a gente tem, por exemplo, outra situação, tá frio aqui onde eu tô dando aula agora. Eu falo, eu vou fechar a janela para o frio não entrar. Isso é uma frase errada, porque não é o frio que entra ou o frio que sai. É o calor que se transfere. Então, quando eu deixo a janela aberta, o calor aqui de dentro vai para fora. A sala, o ambiente perde calor e ele fica mais frio. Então, não existe perder ou ganhar frio. A gente perde ou ganha calor. E é nesses momentos que a gente tem as sensações de passar calor ou de passar frio. Certo, gente? Tranquilo? Aqui, ó, tem um exemplo bem
simplesinho sobre a transferência de calor, ó. Vamos supor que eu tenho uma barra, pode ser uma barra de metal, de ferro, e uma ponta dessa barra foi colocada no fogo. Então ela começou a esquentar uma ponta primeiro do que a outra, né? Então ela começou a esquentar essa ponta aqui. Então agora essa ponta, essa região, ela vai estar com uma temperatura mais elevada do que essa região aqui. Então aqui a temperatura está maior do que aqui, ó. A temperatura de A é maior que a temperatura de B, ó. Então, se aqui eu tenho mais temperatura do que aqui, o que vai acontecer? O calor vai começar a fluir. Então, dentro da própria barra, as partículas começam a transferir calor uma para outra, até que esse calor seja transmitido para a barra inteira. E esse calor vai ser transmitido até que todas as partículas da barra estejam à mesma temperatura. Ou seja, quando ela atinge o equilíbrio térmico. Então, quando a barra atingir o equilíbrio térmico, o calor para de fluir. Ele não precisa mais ser transmitido de um lugar para o outro, porque já está tudo igual. Todas as partículas já estão com a mesma temperatura. Beleza, gente? Essa semana o nosso conteúdo ele é bem teórico mesmo, tá? Vamos vir aqui para a apostila de vocês para a gente ler um pouquinho sobre o que está escrito na apostila também. Ó, vamos lá. Então hoje nós estamos nesse capítulo aqui, ó, calor e temperatura, estados físicos da matéria. Muito bem. Então vamos lá. A matéria, ela pode ser encontrada de 3 formas que dependem da força de interação entre suas moléculas. Esses estados são conhecidos como estados da matéria. E são eles. Então, a matéria, gente, de uma forma geral, estou falando de tudo, né? De metal, de plástico, de gases, tudo. Qualquer matéria, qualquer material. Ele pode ser encontrado em 3 estados físicos diferentes. E esses estados são o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Qual é a diferença de um estado para o outro? É a organização molecular que eles têm. Então, no estado sólido, as moléculas elas vão estar bem pertinho uma da outra. Elas estão bem coesas, né? Bem pertinho uma da outra. E isso, gente, faz o objeto sólido ter uma forma fixa. Como assim? Por exemplo, essa caneta aqui, ó. Essa caneta, ela tem uma forma fixa. Esse é o formato dela. Se eu colocar ela dentro de um copo, ela vai continuar com esse formato. Se eu colocar ela dentro de uma garrafa, ela vai continuar com esse formato. E por que assim? Porque essa caneta está no estado sólido. As moléculas dela estão bem pertinho uma da outra, dando essa forma fixa aqui para ela, certo? Isso é o estado sólido. Agora, o estado líquido, as partículas já se afastam um pouco comparado com o estado sólido. Elas já ficam um pouco mais afastadas uma da outra, certo? E quando uma substância está no estado líquido, ela já não tem mais uma forma definida. Como assim? Se eu pegar uma porção de água e colocar num copo, ela vai tomar o formato daquele copo. Se eu colocar num prato, ela vai tomar o formato do prato. Se eu colocar numa garrafa, ela vai tomar o formato da garrafa. Ou seja, ela não tem uma forma definida. Aonde eu coloco ela, ela se adapta. Então, isso é uma das características do estado líquido. Já o estado gasoso, as partículas estão mais afastadas ainda uma da outra. Elas agem independente uma da outra. Uma molécula vai para lá, outra vai para lá, outra vai para lá. Elas estão completamente independentes uma da outra, certo? Bem afastadas uma da outra. Nesse caso, gente, no estado gasoso, também não há uma forma fixa. Também não tem um volume definido, certo? Então, no estado gasoso, além de não ter um volume definido, ele também ocupa todo o volume do recipiente. Por exemplo,
se eu pegar um pouco de gás oxigênio e colocar dentro de um copo, ele vai ocupar todo o copo. Se eu colocar essa porção de gás dentro de uma garrafa, ela vai ocupar toda a garrafa. Porque as partículas elas estão tão afastadas uma da outra que elas conseguem abranger todo o recipiente, certo? Isso é uma das características do estado gasoso. Com o gás, o que a gente pode fazer? Eu posso comprimir ele ou descomprimir e alterar o volume dele, né? Eu posso pegar uma porção de gás, dar uma apertada nele, ele pode ficar num volume um pouquinho menor. Ou eu posso afrouxar essa pressão e ele ocupa um lugar um pouquinho maior. Então, com o gás, a gente pode fazer essas variações de pressão. Aqui, ó, gente, tem uma figurinha bem simplesinha mostrando essa coesão das moléculas, ó. Então, no estado sólido, elas estão bem pertinho uma da outra. Vamos colocar um pouquinho de zoom aqui. Então, ó, no estado sólido, elas estão bem pertinho uma da outra, ó, formando uma forma fixa, né? Um volume constante. Então, ele vai ter sempre esse formato aí. Já no estado líquido, elas ficam um pouquinho mais afastadas uma da outra, com um pouco menos de organização. Podem ver, ó, aqui tá tudo bem organizadinho as moléculas, ó, bem bonitinho, uma pertinho da outra, uma do ladinho da outra. Já no estado líquido, não, elas se afastam uma da outra, fica um pouco mais bagunçada a situação. Já na forma gasosa, as moléculas ficam mais afastadas ainda uma da outra e ocupam todo o recipiente. Ó. Vocês podem olhar aqui que o líquido ele ocupa até onde vai o seu volume, né? Ele vai até uma altura. Já o estado gasoso não, ele ocupa todo o vidro, ó, ele ocupa todo o recipiente, porque as moléculas vão para todos os lados. Elas são independentes uma da outra. Então elas vão para todos os lados aí do recipiente. Certo? Continuando. Daí aqui na sequência, ó, vem o que a prof explicou nos slides. A definição de calor. Então, o que é calor? É uma energia térmica em trânsito, né? Que flui como? De forma natural, do corpo que está mais quente para o mais frio. Por exemplo, quando retiramos um bolo recém-assado do forno. Se a gente deixa ele em cima da mesa depois de um tempo, ele vai adquirir a temperatura do ambiente, certo? Então, ó, como ele estava mais aquecido, ele vai ceder calor até atingir o equilíbrio térmico. E muito bem, e o que é equilíbrio térmico? É quando os corpos estão à mesma temperatura. Então, o equilíbrio térmico é quando todos os corpos atingem a mesma temperatura. Se eu tiver dois corpos e eles tiverem a mesma temperatura, equilíbrio térmico. Se eu tiver 5 corpos e os 5 estiverem na mesma temperatura, isso também é equilíbrio térmico. Beleza? Continuando aqui. E por fim, temperatura. O que é temperatura? É o grau de agitação das moléculas de um corpo. Quando um corpo recebe energia, as moléculas vão aumentar a agitação. Portanto, aumenta a temperatura. Se o corpo perde energia térmica, a agitação vai diminuir. Portanto, reduzir a temperatura. Certo? Quando a gente fala de equilíbrio térmico e variação de temperatura, tem uma lei que se chama Lei Zero da Termodinâmica, tá? Eu vou voltar aqui no slide para falar sobre ela. O que a Lei Zero da Termodinâmica diz, gente? Ela diz o seguinte: se você tem um corpo A e esse corpo A está em equilíbrio térmico com B, e ao mesmo tempo ele está em equilíbrio térmico com C, então automaticamente, sem você nem precisar conferir, o corpo C e o corpo B também estarão em equilíbrio térmico. Como assim, prof? Vamos fazer com números para a gente entender melhor.
Então, o corpo A está em equilíbrio térmico com B. Então, os dois têm que ter a mesma temperatura. Então, vamos supor que essa temperatura seja de 25 graus Celsius. Então, tá aqui. Os dois estão em equilíbrio térmico. E, ao mesmo tempo, A está em equilíbrio térmico com C. Então, para A estar em equilíbrio térmico com C, os dois têm que estar à mesma temperatura. Então, C também está a 25 graus Celsius. Sem conferir, eu sei que C e B também vão estar à mesma temperatura. E justamente, ó, C e B, os dois estão a 25 graus Celsius. Também estão em equilíbrio térmico. Então, de uma forma bonita, como é que eu posso dizer tudo isso? Se dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro, então eles estão em equilíbrio térmico entre si. Então tem equilíbrio térmico entre os três, certo? É isso que diz a lei zero da termodinâmica. Então tá aqui, ó. A lei zero diz: se um corpo A está em equilíbrio térmico com B e com C, então existe equilíbrio térmico entre B e C também. Beleza, gente? Então, esse era o conteúdo dessa semana, tá? Essa semana nós vamos ter uma folguinha, não tem conta, só teoria essa semana, para daí semana que vem a gente pegar firme de volta nas contas e vamos falar daí sobre escalas termométricas e conversão entre escalas, tá bom? Então, para essa semana, vocês vão fazer essas atividades aqui, ó, todos os exercícios da página 20 e 21. Eles são todos de marca X. Então, dessa vez, se você quiser fazer no Word, tudo bem. Ou então pode fazer também manuscrito. Como que você vai fazer? Vai fazer uma tabelinha, coloca lá questão número 1, número 2, número 3, tá? E assim por diante. E coloca do ladinho a sentença que você escolheu como resposta. Tá bom? É só de marca X e só teoria essa semana. Então, qualquer coisa que você tiver dúvida sobre esse conteúdo, tá? Você entre em contato com a prof para esclarecer e faça todos esses estudos, assista ao vídeo e responda às atividades no momento da aula, que é o momento em que a prof está também disponível para atender vocês e tirar dúvida. Tá bom, gente? Então é isso, gente. Um abração e bons estudos!